Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Nesse quiz bíblico você terá 25 perguntas para provar que realmente conhece a história do profeta Daniel. Consegue acertar todas? Você está pronto? Então vamos lá. Questão número 1. Quem foi o rei que levou Daniel e outros jovens de Judá para a Babilônia? Ciro, Dário ou Nabucodonosor? Foi o rei Nabucodonosor que levou Daniel e outros jovens de Judá para a Babilônia. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel 1, versículos 1 a 3. Questão número 2. Que outro nome Daniel recebeu dos chefes dos eunucos? Mesaque, Beltesazar ou Abidnego? Beltesazar foi o outro nome que Daniel recebeu dos chefes dos eunucos. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Daniel 1, versículo 7. Questão número 3. Que amigo de Daniel recebeu do chefe dos eunucos o nome de Sadraque? Foi Ananias que recebeu do chefe dos eunucos o nome de Sadraque. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel 1, versículo 7. Questão número 4. O que Daniel decidiu não consumir para não se contaminar? Comida e vinho do rei, legumes ou carne de porco? Comida e vinho do rei foi que Daniel decidiu não consumir para não se contaminar. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel 1, versículo 8. Questão número 5. Qual jovem recebeu de Deus o conhecimento e a inteligência de todas as visões e sonhos? Ananias, Azarias ou Daniel? Daniel foi o jovem que recebeu de Deus o conhecimento e a inteligência de todas as visões e sonhos. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1, versículo 17. Questão número 6. Após comerem apenas legumes e beberem apenas água, Daniel e seus amigos se mostraram doentes, mas fiéis. Verdadeiro ou falso? Falso. Após comerem apenas legumes e beberem apenas água, Daniel e seus amigos se mostraram 10 vezes mais sábios. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel 1, versículo 20. Questão número 7.
Qual o sonho do rei Nabucodonosor que ele exigiu que o revelassem? Uma grande estátua, um rio de fogo ou um grande dragão? Uma grande estátua foi o sonho do rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2, versículo 31. Questão número 8. De que material era a cabeça da grande estátua do sonho do rei, interpretado por Daniel? A cabeça da grande estátua do sonho do rei, interpretado por Daniel, era de ouro. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Daniel 2, versículo 32. Questão número 9. O que representava a pedra que destruiu a estátua? O novo império, o reino eterno de Deus ou o próprio rei Nabucodonosor? A pedra que destruiu a estátua representava o reino eterno de Deus. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Daniel 2, versículos 44 e 45. Questão número 10. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os primeiros a adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verdadeiro ou falso? Falso. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os primeiros a se recusarem a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, versículo 12. Questão número 11. Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha? Não comeram a comida do rei, interpretaram mal um sonho, porque não adoraram a estátua. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha porque não adoraram a estátua. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, versículos 18 a 20. Questão número 12. Além dos 3 jovens, o rei viu dentro da fornalha um quarto homem semelhante a filho dos deuses. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Além dos 3 jovens, o rei viu dentro da fornalha um quarto homem, semelhante a filho dos deuses. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, versículos 24 e 25. Questão número 13. Por causa do seu orgulho, o rei Nabucodonosor, por um período, viveu como animal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por causa do seu orgulho, o rei Nabucodonosor, por um período, viveu como animal. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Daniel 4, versículo 33. Questão número 14. O rei Belsazar disse: Louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem disse isso foi o rei Nabucodonosor. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, versículo 37. Questão número 15. Durante o banquete do rei Belsazar, o que apareceu na parede? Uma chama ardente, um anjo ou uma mão escrevendo? Durante o banquete do rei Belsazar, uma mão escrevendo apareceu na parede. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Daniel 5, versículo 5. Questão número 16. O que significava a mensagem Mene, Mene, Tekel, Parsim? Paz entre os povos, o reino foi pesado e dividido, ou um novo rei será coroado? A mensagem Mene, Mene, Tekel, Parsim significa o reino foi pesado e dividido. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5, versículos 26 a 28. Questão número 17. Quando o rei Belsazar morreu, Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando o rei Belsazar morreu, Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel 5, versículos 30 e 31. Questão número 18. Qual rei lançou Daniel na cova dos leões? Foi o rei Dário que lançou Daniel na cova dos leões. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel 6, versículo 9 e 16. Questão número 19. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões?
por orar ao seu Deus, por idolatria ou por não interpretar as Escrituras. Daniel foi lançado na cova dos leões por orar ao seu Deus. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel 6, versículos 12 e 13. Questão número 20. O que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Foi ferido? Foi resgatado? Ou Deus fechou a boca dos leões? Na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões para que não ferissem Daniel. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6, versículo 22. Questão número 21. O rei Dário fez um decreto que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o rei Dário fez um decreto que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Daniel 6, versículo 26. Questão número 22. O que representavam os 4 animais do sonho e visões de Daniel? 4 anjos, 4 reinos ou 4 profetas? Os 4 animais do sonho e visões de Daniel representavam os 4 reinos. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, versículo 17. Questão número 23. Quais animais aparecem na visão de Daniel e no ano 3º do rei Belsazar? Carneiro e bode são os animais que aparecem na visão de Daniel no ano 3º do rei Belsazar. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Daniel 8, versículos 4 e 5. Questão número 24. O que Daniel fez antes de receber a revelação das 70 semanas? Jejuou e orou, fugiu ou escreveu um decreto? Antes de receber a revelação das 70 semanas, Daniel jejuou e orou. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, versículo 3. Questão número 25.
podemos afirmar que a soberania de Deus sobre os reinos é o grande tema central do livro de Daniel. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Podemos afirmar que a soberania de Deus sobre os reinos é o grande tema central do livro de Daniel. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4, versículo 17. Muito obrigado pela sua participação. Comenta quantas questões você acertou e de onde você está vendo este vídeo. Deixe um like se você gostou deste desafio. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.